Eu quero começar trazendo uma reportagem que eu acho emblemática aqui, né? Saiu na Gazeta do Povo, na Revista Oeste, mas não saiu em outros lugares, para variar. O Alexandre de Moraes, recentemente, agora na semana passada, ele votou pela condenação de uma dona de casa de 57 anos de idade. Ele votou determinando 14 anos de prisão a ela. 14 anos de prisão. Além disso, olha só que peculiar essa situação toda, né? Uma pessoa, ela foi acusada daquele crime famigerado de multidão. Crime de multidão, para quem não é advogado, quem não é jurista, é muito simples. É a imposição perfeita de uma ditadura totalitária, de um regime totalitário. Não existe crime de multidão. Se tem uma balbúrdia no restaurante, se tem algum ato de vandalismo em um prédio público, você não pega simplesmente as pessoas que lá estavam e determina que essas pessoas todas são culpadas pelo mesmo ato de vandalismo, que não é, por sua vez, só ato de vandalismo. O Supremo decidiu que a abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, que por si só é algo absurdo. Uma senhora de 57 anos, Jupira Silvana da Cruz Rodrigues. A Cris Gremel, ela tem feito um trabalho fantástico, fenomenal, de trazer as entrevistas, os relatos das pessoas envolvidas no dia 8 de janeiro, e ela tem mostrado muito bem como elas foram perseguidas, como elas são perseguidas até hoje. Eu vou rodar essa pauta aqui quando o pessoal entrar. Tem o acordo de não persecução penal que o Ministério Público Federal quer enfiar a goela abaixo de mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 réus que estão aí envolvidos nessas ações do Supremo Tribunal Federal, que envolve curso de democracia oferecido e ministrado pelo Ministério Público Federal, e mais, né, professores eloquentes de grandes universidades federais, que vão falar de tudo, né? Vão falar do que é realmente um Estado democrático de direito. É um Estado sem direitos e antidemocrático. Mas existe também, vejam só que absurdo, nesse acordo de não persecução penal, existe uma cláusula que determina que as pessoas não podem usar as redes sociais. Sim, meus amigos. Então, quem assinar esse acordo de não persecução penal vai prestar serviços à comunidade, vai deixar de usar redes sociais e vai fazer um curso, né, sobre democracia. Democracia no estado mais totalitário, no regime mais intenso que a gente vive de totalitarismo da história do Brasil. E aqui a gente tem, né, o advogado da Jupira, da senhora Jupira, falando que não há prova de qualquer ato de vandalismo, nem mesmo sugerindo que a dona Jupira tenha concordado com atos tão deploráveis, já que ela sempre repudiou veementemente os atos de vandalismo. De novo, né, a própria alegação do advogado é no sentido de que são atos de vandalismo, não tem nada além disso. E eu queria aproveitar e colocar para vocês aqui um áudio que circulou na Revista Oeste, que eu acho que ilustra bastante o nível de sadismo, o nível de delinquência. Me lembrou muito, meus queridos, daquela cena do Darth Vader. O Darth Vader, quando vê os rebeldes ou quando aprisiona um grupo de pessoas, quando ele entra em algum lugar com os Stormtroopers. E a postura dele junto aos Stormtroopers, a gente separou o áudio de uma detenta, a voz dela foi alterada. Essa mulher, ela foi presa, essa senhora, ela foi presa, e ela está relatando sobre aquela ida ao cárcere de Alexandre de Moraes e Rosa Weber, que a Rosa Weber falou que ele foi aplaudido, quase que conclamado, né, popularmente, pelos seus aprisionados. O vice-diretor foi nos avisar para a gente manter a calma. Ele entrou na ala D primeiro.
Tava ele, a Weber e a Segurança Nacional. Eles entraram com metralhadora, os agentes dele lá, segurança dele, com o dedo engatilhado, com o dedo no gatilho, apontando para as mulheres, e com a mão também no spray de pimenta. Mas isso a gente dentro da cela. Ele estava atrás da cela, mas a Força Nacional apontando pra gente. Todos sentados, a gente ouviu os aplausos da ala D, mas por quê? A Rosa Weber fez as pessoas agradecerem ele e aplaudirem. Isso tudo foi relatado nos banhos de sol, porque foi o assunto daquela semana ele ter ido lá, né? E as mulheres começaram a tremer de medo de ver ele. Muitas fizeram xixi na roupa, tremendo, sem brincadeira, foi essa a reação. E a Jupira se ajoelhou pedindo perdão pra ele, tremendo de medo. E antes dele, elas ouviram tudo, né, chorando, ele entrou, ele viu o banheiro, que era um banheiro, viu os quartos, saiu dali. A Rosa Weber ficou falando um monte de coisa lá e falou para as meninas agradecerem ele, e ele saiu de lá aplaudido na aula dele. Só uma mulher falou assim: o meu Deus nos ensinou a orar pelos nossos inimigos. E muitas vezes, seu Alexandre, ela falou para ele, eu subi no monte para orar pelo Senhor, porque eu sei que Deus não se agrada com a morte do ímpio. E muitas vezes eu subi no monte porque a palavra nos ensina a orar pelos nossos inimigos. Ele falou, muito obrigado, sabe? Ele agradeceu com aquela cara, com aquela pose soberba, com as duas mãos assim juntas, com aquela pose que ele faz para falar. E a Força Nacional com as armas apontadas para nós. Aí o que ele repetia, isto não é uma vingança, porque ele viu a quantidade de idosa que estava lá dentro. Então ele repetia isso constantemente, isto não é vingança, isto não é uma vingança. É interessante, né, notar uma postura. Olha só quem chegou na área. Bom dia, Adriles Jorge. Tudo bem com você? Queria dizer que não foi minha culpa o atraso, não. Teve o Google Adriles, teve uma série de verificações aqui, pelo amor de Deus. Fica tranquilo, meu querido, acontece. Deixa eu te falar. Você chegou, eu acabei de colocar, acho que você ouviu o final desse áudio, que você já tinha ouvido antes, obviamente. Já tinha ouvido, já. Cara, é um negócio inacreditável, Adriles, porque mostra... Eu falei da imagem que me remete o Darth Vader pegando os rebeldes, cercando os rebeldes com arma, com fuzil. E assim, cara, acho que isso fere todos os preceitos éticos da magistratura. Para começar, a gente fala em crimes de responsabilidade em série cometidos pelos ministros do Supremo, mas aqui a gente está olhando para uma coisa extremamente peculiar, que são os requintes de crueldade do Carrasco junto aos seus aprisionados. Quer dizer, é uma coisa pesada, carregada emocionalmente. E ele fala ali, a senhora fala, da Jupira. A Jupira é o tema da matéria. A Jupira foi condenada. A senhora de 57 anos, Adriles. Eu acho que a gente está num ponto no Brasil em que a gente tem um reinado de terror que a gente nunca viu isso. Quando houve o regime militar, as pessoas sabiam o que acontecia, porque havia uma imprensa livre, que era eventualmente combatida, era combativa, que era eventualmente talvez até fosse de esquerda, mas havia a intenção de comunicar algo ao grande público, ao povo brasileiro. Havia a possibilidade desse povo estar informado e concordar ou anuir ou não com as eventuais e pontuais perseguições que havia. Você sabia da realidade, hoje você não sabe. Hoje você sabe exatamente por canais alternativos como o nosso aqui. A grande mídia, ela endossa esse sistema de opressão a tal ponto de se estabelecer um clima de alienação entre os próprios ministros do STF, mas aí cabe a pergunta, é uma alienação ou é uma crueldade intencional? É um sadismo intencional? Porque quando a ministra Rosa Weber diz que o ministro Alexandre e ela foram aplaudidos por detentos do 8 de janeiro, e quando a gente vê esse contraponto completamente que desmascara esse tipo de falácia gerada pela Rosa Weber, quando a gente vê que uma senhora de 54 anos foi condenada a 14 anos de prisão simplesmente por ter invadido o Congresso Nacional, por quê? Já teve invasões inúmeras do Congresso Nacional por índios, pessoas, manifestações do PSOL, por sem terra, inúmeras vezes não houve sequer condenação. Os sem terra invadem propriedade privada dia sim, dia também hoje no governo Lula e não acontece absoluta e rigorosamente nada. Eu até acho que é contravenção invadir propriedade privada, mas 14 anos de prisão, tem pedófilo, traficante. E aí a gente vê o relato dessa prisioneira, a gente vê pessoas entrando armadas até os dentes, ministros cercados por pessoas, por policiais com fuzil.
E aí você cria um clima de medo, um clima de pavor, um clima de terror. Pessoas que, eventualmente, podem ter sucumbido à vontade de aplaudir por medo de morrer, por medo de ser torturada, por medo de receber, como a dona Jupira recebeu, 14 anos de prisão. A gente vê um reinado de terror com anuência de grande mídia, de influenciadores silenciados, de políticos silenciados, autossilenciados, é bom dizer, é bom frisar. Então, esse reinado de opressão e de terror é uma coisa absolutamente infernal, nunca antes vista da nação. Eu acho que essas pessoas que estão cometendo esses crimes, essas barbaridades, esses abusos reiterados de poder, eu já disse isso e reitero, não é impedimento que eles merecem. Não é só impeachment que merece. Isso é crime. Isso é crime de lesa pátria, isso é crime de lesa humanidade, isso é crime contra o Estado Democrático de Direito, e isso sim merece prisão. É gente que está no Estado Democrático de Direito, é gente que está dentro das instituições cometendo crimes reiterados. Talvez eu possa receber um mandato da Polícia Federal por isso, mas eu acho que não existe outra alternativa de dizer o que eu estou dizendo. Não dá, como diz o Emílio Surita, para falar sobre isso em metáfora. Porque ninguém fala nem em metáfora. As pessoas simplesmente se calam diante desses crimes bárbaros que estão acontecendo contra a população brasileira. Isso é tortura. E ainda depois você dizer do alto e bom som, do seu alto comando do Supremo Tribunal Federal, como a Rosa Weber disse, que as pessoas estão aplaudindo, que as pessoas torturadas, presas, seu devido processo legal, presas por meses a fio, senhoras com quase 60 anos, condenadas a quase 20 anos de cadeia, porque entraram no Congresso Nacional, estão aplaudindo o seu próprio carrasco. Eu nunca vi na história da República, olha que eu estudei história, em todas as histórias das ditaduras, do Estado Novo, de 30 a 45, pelo Getúlio Vargas, a ditadura de 64, que eu considero ditadura também do militar, de 68 a 85, nunca houve uma tamanha crueldade dessa, em que o torturador, o próprio Carrasco, o juiz Carrasco, se coloca como salvador de suas vítimas e ainda obriga suas vítimas, todas acuadas, com metralhadoras, com armas apontadas na sua cabeça, a aplaudirem seu Carrasco. Isso é inferno. Isso é República de Satã. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.